Bom, e agora vamos à nossa consulta de negócios, como todas as segundas-feiras aqui no nosso Jornal da Tarde pela FM Padre Cícero, com retransmissão da Carmovida FM de Farias Brito, da Santana FM de Santana do Cariri. Marília Falcione hoje fala sobre filmes que podem ser utilizados para capacitar a equipe nas empresas de qualquer porte. Um assunto bastante interessante. Boa tarde, bem-vinda, Marília. Boa tarde, João. Boa tarde, Cariri. É sempre tão bom estar aqui. E a gente andou recebendo prêmios aí no meio de semana passada, mais uma vez. Nós, né, João? Realmente Deus tem feito alguns milagres na nossa vida, né? Então, já é o segundo prêmio que a gente recebe como a melhor consultoria do Cariri. E isso nos engrandece, nos dá novo estímulo e força para continuarmos fazendo trabalho de qualidade. Mas foi no prêmio Multimídia apresentado na última semana aqui, uma festa muito bonita, hein, Marília? Lá na Natsumi. E você também ganhou um prêmio de personalidade, né? Aí, João, um dia eu chego lá, tá ligado? Que isso, quanta bondade da Elizabeth, da produção do programa, de todos que me escolheram. Eu sou tão pequenininho, Marília. Eu me sinto imensamente honrado demais com tudo isso. Merecido, sim, o seu foi muito merecido. O seu foi porque você está fazendo um excelente trabalho aqui na região do Cariri, inclusive aqui no Jornal da Tarde, todas as segundas-feiras, sempre dando dicas muito preciosas, valiosas para os nossos empresários. Lídia Ferreira estava lá administrando toda a festa em nome do Natsumi e mandou um grande beijo para você e disse que é fã do programa, que nos ouve, e eu fiquei muito feliz, né? Obrigado, beijo, Lídia. Obrigado. Então, João, a gente vem falando da importância da aprendizagem, capacitação, e uma forma da gente desenvolver nossos colaboradores é utilizando filmes que podem ser colocados em debate dentro da equipe, principalmente da liderança. E não utilizar só filmes, mas a gente já falou de adotar livros. Teve agora uma empresa, doutora Thelma, a gente estava lá, nós formamos pequenos grupos entre a equipe e cada um apresenta um tema por mês. E assim a gente consegue dinamizar o conhecimento e toda a equipe consegue crescer e aprimorar suas habilidades. Mas o tema hoje são filmes. E realmente nós podemos dizer que temos uma infinidade de filmes para debater que tem a ver com o mundo dos negócios. Que filmes você elencaria para participar desse apoio aos nossos empresários de todos os portes, Marília? Eu tenho um que é muito utilizado e realmente ele mexe com a emoção da gente, que é de porta em porta, né? Que fala de um deficiente físico que tinha alguns problemas também neurológicos e a mãe sempre acreditou que ele poderia ser um bom vendedor, né? E ele passou por várias humilhações porque os próprios colegas achavam que ele não era capaz e um dia ele foi premiado como o vendedor do ano porque bateu todas as metas. Então, isso ensina pra gente que às vezes a gente olha para o que nos falta, para as nossas inabilidades e na verdade a gente tem que olhar para o nosso potencial, que somos capazes de fazer e desenvolver essas habilidades, né? E às vezes as pessoas ao nosso redor não acreditam na gente e a gente se deixa levar por às vezes esse pessimismo e acaba não fazendo o que gosta, o que quer, ou então dentro da empresa não dá o rendimento que pode dar porque se auto-boicota, né? E aí, em tempos difíceis, de crise, a gente pode dizer que esse é um caso de superação e que vale a pena nos superar, porque muitas empresas que eu atendo, João, estão crescendo na crise, né? É verdade. E isso, quer dizer, crise não significa estagnação completa, estagnação geral, não é? Tem muitas empresas que preferem momentos de crise porque elas pegam na veia naquilo que está faltando, naquilo que está... Então vai a questão de preços, vai a questão de logística, vai a questão do o que oferecer e como oferecer. Isso é incrível, né? Verdade. Aliás, a maioria desses filmes, provavelmente, Marília, falam muito em superação, né? Verdade. Em transpor barreiras quase impossíveis, barreiras muito íngremes, muito difíceis de serem transpostas. Né, é verdade. Outro que tem a ver com de porta a porta, é Em Busca da Felicidade, e também fala desse desafio de um pai que precisa sustentar o filho, e ele vai de porta em porta tentando fazer
fazer algumas vendas. É emocionante, esses dois filmes são emocionantes e mostram, porque são baseados em casos reais, que é possível a gente realmente fazer milagre, mesmo em momentos bem difíceis. Sabe que com um filme, Marília, não sei se está no seu elenco de filmes aí, na sua lista de filmes, o Invictus, filme Invictus, não é? Fantástico. Com o Morgan Freeman e o Matt Damon, não é? A história daquele time de beisebol na África do Sul, não é? Isso. Que o Nelson Mandela chegou era um time medíocre, e aí com alguém mas era um cara bom, e o cara foi para o time tudo e transpôs barreiras, e o Mandela dizendo: você pode, você consegue, faça a equipe. Vários encontros que ele teve com o Mandela, não é? E enfim conseguiu, né? Fez aquele feito extraordinário em equipe, né? Um líder, quanto é importante Sim. o líder numa equipe, não é, Eu tô Marília? arrepiada, assim, porque esse também filme me marcou bastante, né? E mostra também a força de Nelson Mandela, o que a cultura, os valores podem Quanto influenciar. é importante um líder, não é? Um Demais. líder que agregue, não é, Marília? Um líder que efetivamente agregue sua equipe, agregue a sua turma, no caso da empresa, os seus colaboradores, os seus funcionários, né, Marília? O segredo de toda empresa é a liderança, né? Às vezes alguns empresários chegam para mim e dizem: eu tenho uma empresa há tantos anos e não consigo me ausentar, porque a empresa depende muito de mim, não consigo ir para um congresso, não consigo tirar férias. Na verdade é porque ele não tem uma liderança abaixo dele que consegue tocar a empresa com excelência e maestria, como se dono fosse, né? Então, realmente, quando você vê uma liderança desmotivada, que não está envolvida com os resultados, que não está vislumbrando o futuro, aí pode ter certeza que os subordinados estão tendo esse sentimento também. Então, quando a gente às vezes fala aqui de casos da Grendene, né, que tem 3.000 colaboradores, e os donos, Pedro e Alexandre Grendene, pouco vêm até aqui, e essa empresa acaba que é um estudo de caso pela excelência dos produtos que fazem também devido a liderança, né? É verdade, sim. Outro que eu trouxe, João, não sei se você assistiu, Rede Social, que foi do Mark Zuckerberg, Sim. que falou como foi fundado o Facebook. Sim. E o que a gente pode tirar de mensagem disso é que às vezes a gente tem as ideias e não coloca para frente, sabe? E você vê que muitas empresas surgiram ali de um bate-papo, de uma reunião de amigos ou na garagem desses grandes fenômenos da tecnologia, como Bill Gates, enfim. E, na verdade, às vezes a gente tem uma ideia e fica desacreditado e não toca para frente. Aí, às vezes, alguém vem e faz a nossa ideia acontecer. Faz o Facebook, que é uma avalanche, né? Uma coisa avassaladora, né, Marília? Quase ninguém... Você sabe qual é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, Marília? João, você tem Face? Você tem Face? Você mesmo já me fez essa pergunta. Já. E tantas pessoas me fazem todo dia. Você tem Face? Porque para se corresponder ou para... É interessante isso, é bastante interessante, né? Porque, Marília, eu não tenho Facebook. Quanto atraso, né? Sou uma das pessoas que mais gostam de atualidade, disso, aquilo e tudo, mas não tenho Facebook. Sabe, por uma razão muito simples. Eu não sei deixar de responder individualmente às pessoas. Eu não sei deixar. Aqui no WhatsApp, no dia de aniversário, dia de assim, Natal, Ano Novo, esses eventos muito grandes e tudo, eu passo 3, 4 dias só respondendo, agradecendo, retribuindo tudo. Eu não tenho, assim, não tenho condição de ficar sem responder uma pessoa que me faz uma mensagem. É interessante você colocar isso, João, porque realmente as pessoas públicas têm esse desafio, que ao mesmo tempo o Facebook quer que a gente seja próximo, mas ao mesmo tempo você não tem condições de lidar com o volume de informações que lhe chegam todos os dias. É como se você tivesse que separar várias horas do seu dia apenas para responder às mensagens. E isso é humanamente impossível, já que uma pessoa pública geralmente tem muitas atividades. O que alguns famosos fazem, políticos, enfim, né, é contratar empresas, agências de publicidade que administrem suas redes sociais. Então, às vezes, a gente nunca sabe com quem está falando quando vê um famoso falando. Se é com uma pessoa ou se é com um funcionário. Esse é meu dilema. Eu gosto de conversar diretamente com as pessoas e isso é que faz. É verdade. Marília,
Piratas do Vale do Silício seria um filme também fantástico, não é? Fantástico. Para esse tipo de apreciação, não é? Para empresas, porque aí pega dois gigantes, não é? O Bill Gates e o Steve Jobs, né? O Bill Gates da Microsoft, e o Steve Jobs da Apple, Isso. não é? E assim, uma pseudo-disputa entre os dois, né? Uma coisa interessante também. É um filme razoavelmente novo, 2012, né? Mas é, de fato, um filme que também deixa as pessoas assim antenadas, né? Não tem como não estar ali participando como se estivesse dentro do filme, não é, Marília? É super interessante quando se fala de tecnologia, né? E desses homens que vieram do nada e se tornaram bilionários, né? E às vezes na carreira dele se questiona até que ponto teve passos éticos, antiéticos, mas o que vale destacar é que a gente tem que ter sempre foco nos nossos valores. Inclusive no filme A Rede Social do Mark Zuckerberg isso é questionado, porque inclusive acusam ele de ter lesado um brasileiro, né? O Eduardo, como se tivesse roubado um pouco as ideias e não ter dado o dinheiro e o crédito que o brasileiro merecia. Enfim, no mundo essa história é antiga também, porque não quiseram dar o reconhecimento a Santos Dumont, não é? Na invenção do avião, americanos se queixam que são os inventores do avião, não é? É uma briga, né? É uma briga feia. Enfim, existe também, você falou do Invictus, eu queria falar dos All Blacks, que é um grupo que eles também são da Austrália e eles jogam rugby. Para quem não sabe, é aquele futebol americano de forma mais violenta, porque não tem os protetores, né? E eles também, toda vida que eles vão entrar em campo, eles fazem um grito de guerra, né? E isso assusta tanto os adversários, que mesmo adversários superiores conseguiram ser derrotados pelos All Blacks. Então, às vezes, nas empresas, João, a gente faz treinamento da liderança e a gente faz grito de guerra, sabe? Empresas como a Ambev chamam de matinal. Então, assim que eles chegam na empresa, eles se reúnem e fazem um grito de guerra e aquilo energiza as pessoas, descontrai e impulsiona para que aquele dia seja realmente diferenciado. Então, a gente pega essas dicasinhas, principalmente de casos reais, e a gente pode aplicar, né? Então, faz uma sessão cinema na tua empresa, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? Interessantíssimo essa ideia sua, não é? Empresários, não é fazer uma sessão cinema na empresa, porque muitos filmes, efetivamente... Gente, essa história de filmes, os americanos, já no Brasil também temos muito, na Europa, em qualquer país do mundo, tem gente muito boa, muito inteligente fazendo filme. O que está por trás de um filme desse é uma equipe de gente de todos os níveis, assim, dos altos níveis, né? Para tratar assuntos, para fazer personagens, para não tratar o assunto de forma nem aleatória, nem de desconhecimento. Cada personagem daquele o faz com muito conhecimento de causa, né? E se não tem tempo para fazer uma sessão cinema, João, no YouTube, geralmente eles fracionam os filmes na parte principal do filme. Então, eu também utilizo esse recurso nos treinamentos. Então, por exemplo, Desafiando os Gigantes. É um filme que pode ser utilizado motivador para a equipe. Aí tem 5 minutos do filme que são críticos, que fala da superação do personagem. E aí você pode utilizar numa reunião do comercial. Olha, gente, o comercial de uma empresa, a equipe de vendas, ela é muito suscetível à motivação e desmotivação. Então, se às vezes o diretor, o líder fica só batendo na equipe, cobrando, mas não joga nenhum elemento motivador, essa equipe realmente não rende. Outro filme antigo e novo, né? Quer dizer, a primeira vez foi em 1957, depois ele foi refilmado em 97, não é? E é um filme interessantíssimo, porque mostra a força de uma pessoa num grupo completamente contrário, não é? Que é o 12 Homens em uma Sentença, Marília. Em inglês, o nome desse filme deixa-me ver aqui, 12 Angry Men, 12 Homens Enraivados, né? Então, é a história de um julgamento de um crime, o julgamento de um criminoso, não é? E há quase um consenso de condenação do criminoso, ele praticou um crime, e tem um dos jurados que começou a questionar tudo, né, com argumentos 1000,
começou a fazer um questionamento, envolveu de tal forma os jurados que promoveu, no bom sentido, uma verdadeira bagunça no júri. Olha aí. Não é? E ele baracafuzou a cabeça dos outros jurados com as ideias, com as colocações, com os argumentos dele. Um filme bastante interessante. Ótimo. Né? Que fala do poder de persuasão, que é tão importante dentro das organizações, para quem sabe vender nossas ideias. Às vezes as pessoas deixam de ser promovidas porque não se comunicam bem, porque não sabem falar bem, ou porque chegam num momento de reunião e ficam intimidadas. Pessoas inteligentíssimas, mas que por não se expressarem perdem grandes oportunidades. Então, assim, quem não tem essa habilidade de comunicação no Brasil, especialmente, tem que ser desenvolvida, né? Para que a gente realmente perceba quais são as ideias fantásticas que tem na sua cabeça. E é interessante, Marília, quantos filmes sobre esporte, sobre vários esportes, não é? Quantos filmes estão nessa área de filmes, Sim. não apenas de autoajuda, mas filmes assim de capacitação mesmo das pessoas, não é? Verdade. Duelo de Titãs com Denzel Washington. Excelente. Fantástico filme, né? Excelente. E tantos outros. Quais outros você indicaria, Marília? João, a gente pegou um da Disney também, Frozen, agora que está realmente em evidência. E a Frozen fala do autoconhecimento. Na verdade, ela tinha algumas habilidades e ela se trancou num castelo porque achava que aquilo era prejudicial, era ruim. E, na verdade, às vezes a gente tem as nossas habilidades e porque não estão sendo aplicadas ou porque a gente não está no cargo certo, a gente acha que é um patinho feio. Então, na verdade, a gente tem que se autoconhecer, seja através da terapia, seja através do coach, seja através da autoanálise, porque todos nós temos dons e habilidades preciosas que realmente têm um poder de contribuir para todas as empresas. E às vezes a gente está ali no cantinho e deixa de utilizar todos os nossos potenciais de forma mais assertiva. Outro filme, Marília, não sei se está na sua lista, mas certamente você conhece, e aí diz respeito às mulheres, né? A Sim. mulher, o filme Elizabeth. Olha aí, fortíssimo, né? Que foi praticamente o filme que alavancou a carreira da Cate Blanchett, que é uma atriz maravilhosa. Muito não é? boa. Que é uma história real, não é? A história que se passa há muito tempo, 400 e tantos anos, que na Inglaterra, não é? A Elizabeth, que era filha do rei Henrique VIII, poderosíssimo rei Henrique VIII, com Ana Bolena, não é? Que era um caso extra do rei Henrique VIII, e ela não foi reconhecida, não é, de forma alguma, chegou a ser presa, tudo, mas depois de muitas reviravoltas, né, ela assumiu o trono da Inglaterra, não é? Ela assumiu o trono da Inglaterra e demorou muito tempo, até morrer. Ela e marcou a história. O trono da Inglaterra com muita perspicácia, com muita habilidade, não é? E, enfim, buscando alianças absolutamente possíveis, não é? Mas não alianças espúrias. Um filme muito interessante, Fantástico. Elizabeth, né? Isso aí no caso da mulher. Ela veio de uma tremenda dificuldade para se tornar rainha da Inglaterra, improvável na época, porque ela não era reconhecida mesmo pelo status quo na época, e acabou virando rainha da Inglaterra. Né? Então, filmes como esse de mulheres podem ser utilizados para debate no Dia Internacional da Mulher, dentro das empresas, às vezes no Dia das Mães, onde as mulheres estão reunidas. E a gente precisa realmente fortalecer a figura da mulher dentro da empresa, porque ainda existem tabus, né? Às vezes as próprias mulheres se auto-boicotam, eu não posso, eu não tenho capacidade, apesar da gente já ver que é possível, mas ainda é uma mudança de cultura que está acontecendo, né? Então, se os gestores tiverem essa percepção e puderem arregimentar os talentos femininos dentro da empresa, é melhor ainda. Também filmes de guerra são muito utilizados porque envolve planejamento, estratégia. O Homem que Mudou o Jogo, do Brad Pitt, né? Que é também com esporte, não é? O Resgate do Soldado Ryan. Ah, sim, ótimo, excelente filme também. Então, Fomos Heróis, né? História dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, né? Com o Mel Gibson também, a liderança que ele tinha na tropa, uma coisa fantástica, apesar da enorme dificuldade. Os Estados Unidos perderam essa guerra, né? Contra o Vietnã do Norte
uma guerra longa, muito longa, que terminou, meu Deus, 55 a 75. E os Estados Unidos perderam essa guerra, mas alguns comandos, algumas batalhas foram interessantes. Fomos Heróis com Mel Gibson. É outro filme também que demonstra equipe, liderança de equipe e sucesso naquele momento, naquela empreitada pontual, não é, Marília? Fantástico. E eu queria só dizer que o mérito do tema desse programa hoje foi de um amigo nosso do Face, João, Edilan Rodrigues, que mandou essa sugestão de tema pra gente. E olha que bacana, quando o público interage com a gente, realmente saem pérolas preciosas. Obrigada, Edilan. Realmente esse tema foi fantástico. Bate-bola com o João, melhor ainda com esse poço aí de cultura e memória, lembrando datas. E aí o aprendizado fica. E agora todos que estão nos ouvindo têm o desafio de assistir um filme esse mês, né? E fazer uma reflexão sobre a aprendizagem. O que é que a gente pode realmente aprender e se autodesenvolver? Sabe de uma coisa, Marília? Em um filme, a gente pode tirar um proveito muito melhor do que em 6 meses de novela, sabia? É verdade. Verdade. Concentração máxima ali naquele instante. A história resumida pode ser contada em 1 hora, 2 horas, 1h30, não é? E às vezes a feitura, o trabalho que foi feito, aquele projeto, o roteiro, a pesquisa que é feita para um filme bom, é muito interessante, Marília. Pois é, João. Você fez muito bem em trazer esse assunto hoje. Você me deu uma ideia fantástica, que é também a gente conseguir os extras dos filmes para ver os bastidores, de quantas pessoas estavam trabalhando no elenco, para poder você traçar todo o cenário. Making off. Eu tive a oportunidade de ir em Nova York, lá eles filmam muito no meio da rua, né? E eu tava lá e tava filmando um comercial e uma bailarina fazendo... com sapatilha de ponta no asfalto, e aquilo é tão fantástico, tem que parar todos os carros, e tem que ser rápido, e tem que dar certo, então envolve uma adrenalina, que a gente olha e diz, meu Deus, como isso é possível? E é possível, apenas alguém acreditou, realizou, investiu, e tá aí a indústria americana para provar que o retorno é fantástico, e a indústria brasileira de cinema está aprendendo. Temos o Padilha aí com destaque, né? Trazendo filmes brasileiros à tona, não só ele, mas outros grandes mestres. E aí a gente vê que os problemas que a gente tem, os desafios que a gente tem nas nossas empresas são tão pequenos frente ao desafio que é pegar milhões ou bilhões e fazer um filme, que é possível a gente se superar. Sim. É verdade. Marília, muito bom assunto. Marília Falcione, essa jovem, fantástica consultora de negócios, que traz aqui todas as segundas-feiras assuntos muito interessantes para a sequência Consulta de Negócios. Marília, obrigado. Até segunda. Até segunda. E para a próxima semana, a doutora Fátima sugeriu a gente fazer a biografia do Emerson Fittipaldi, lembra? Sim. Então vamos estudar, né, João? E aí a gente traz mais informação. O que é que aconteceu com esse homem, atleta fantástico dos negócios, que de repente... Com tantos anos de sucesso, mas o que aconteceu? O que aconteceu para ele estar hoje em situação difícil? Triste. Mas ainda bem que ele tem suficiente lastro para fazer face aos prejuízos que ele está tendo, não é, Marília? É interessante, é bom a gente olhar esse lado também. É verdade. Né? Vamos ver o que a gente aprende com essa história, né? Então a gente aguarda vocês na próxima segunda. Até lá. Um abraço. Marília Falcione, na Consulta de Negócios no Jornal da Tarde.